Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à presidente do evento, Ana Carolina, pelo convite para participar do segundo Congresso Internacional de Saúde Única, na condição de palestrante desse tema tão importante que é a saúde única. Meu nome é Neuder Wesley França da Silva e sou médico veterinário e vou abordar alguns aspectos principais sobre esse tema. Em relação à saúde única, o que nós podemos falar sobre a origem do termo? A literatura informa que o conceito de saúde pública ele não é recente. Hipócrates, que viveu entre 460 a 370 a.C., considerado o pai da medicina, ele defendeu a ideia de que existe uma ligação entre saúde pública e um ambiente saudável. Ele não criou o termo, mas ele defendia conceitos muito ligados ao termo saúde única. Somente no século XIX, com Rudolf Virchow, médico e político alemão, considerado o pai da patologia, que começou a surgir novos temas relacionados a esse termo saúde única. Ele afirmava que não havia divisórias entre animais e medicina humana. Inclusive, ele criou o termo zoonoses, que incluía as doenças infecciosas, sob o conceito de medicina comparada. Não só ele, mas diversos filósofos também comentaram, descreveram muito sobre as relações existentes entre a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal. Já no século XX, com Calvin Schwab, considerado também o pai da epidemiologia veterinária, aqui nesse slide nós temos 3 pais, né? Quando ele produziu, por volta de 1984, uma obra chamada Medicina Veterinária e Saúde Humana, foi que ele adotou esse nome, esse termo saúde única. Mas isso veio depois de muitos estudos que ele realizava envolvendo a saúde humana e a saúde animal e a correlação existente entre eles. Ele contribuiu com dezenas de artigos envolvendo essa relação desses conceitos. Já em 2008, houve uma reunião envolvendo a Organização Mundial de Saúde, a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E o objetivo era para discutir sobre essa questão de saúde única. Então eles criaram essa iniciativa intitulada Um Mundo, uma Saúde, o que eles denominaram de One Health, que para nós é traduzido como saúde única. E qual era o objetivo? O objetivo era de haver um trabalho integrado entre essas organizações, de forma a se obter o que se considera como uma boa saúde pública. E assim conseguir integrar atividades como meio de obter
através da prevenção, o controle de doenças. Ter uma boa saúde pública por meio da prevenção e controle de doenças, inclusive de patógenos na produção animal. Então, o termo saúde única, ele tem vários conceitos, mas o principal é esse conceito que envolve a integração entre saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. É uma tríade que tem que ocorrer além da integração, o conceito também, ele demonstra claramente que existe entre ambos a indissociabilidade e que tem que ocorrer um equilíbrio nessa tríade. Mas para se produzir algo que se consiga a saúde única, deve-se implantar o quê? Políticas públicas visando o que já foi comentado sobre prevenir e controlar doenças, seja em qualquer território, municipal, nacional, regional ou de uma nação. Esse termo saúde única, ele vem em boa hora, mas se ele tivesse existido há muitos, inclusive séculos atrás, nós teríamos provavelmente resolvido muitos problemas de doenças que surgiram e afetaram a humanidade, inclusive as grandes epidemias. Bom, de alguns 10, 15, 20 anos para cá, o que aconteceu? Houve um aumento, uma demanda de doenças emergentes e reemergentes que vieram em decorrência do processo de globalização, das mudanças climáticas, das alterações climáticas que ocorreram no mundo e junto com o comportamento humano. Tudo isso fez com que aumentasse essa quantidade de doenças. Apesar de que muitas doenças que são consideradas emergentes, só revisando que as doenças emergentes você tem quando surge ou você identifica um novo problema de saúde, né? Ou um novo agente infeccioso, como por exemplo a febre hemorrágica pelo vírus Ebola, a encefalite espongiforme bovina, conhecida como a doença da vaca louca, e inclusive o hantavírus e o vírus da influenza aviária, o H5N1. Já as doenças reemergentes, elas indicam mudança no comportamento epidemiológico de doenças já conhecidas, que já haviam sido controladas, mas que voltaram a representar ameaça à saúde humana. Inclusive, você tem aí a introdução de agentes já conhecidos em novas populações de hospedeiros susceptíveis. E quando nós falamos dessas doenças emergentes e reemergentes, o que nós estamos falando? De muitas doenças que são zoonoses. De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, de 2016, 60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses. 75% dos agentes causadores de doenças infecciosas no homem são de origem animal. E de cada 5 doenças novas que aparecem anualmente, 3 são de origem animal. E 80% dos agentes causadores de doenças, eles podem ser utilizados como armas biológicas. E o que nós temos em relação à pesquisa em saúde única? Eu vou mostrar aqui alguns slides que falam sobre alguns trabalhos que eu desenvolvi e que envolvem
essa tríade, saúde, da qual a saúde única pertence. Por exemplo, esse trabalho, intitulado Avaliação Epidemiológica em Hantavirose, no município de Rurópolis, no estado do Pará, foi feito por médico veterinário, biólogos, técnicos da Fundação Nacional de Saúde, técnicos que envolviam profissionais, no caso, em nível municipal, estadual e federal, com vistas em fazer capturas de roedores silvestres numa determinada região, que você pode perceber que há no mapa uma alteração ambiental em decorrência da colonização local, no caso aqui a ação antrópica do homem, onde foram distribuídas armadilhas para capturá-los e assim verificar se esses roedores estavam com a doença, com hantavírus, porque nós tínhamos casos de hantavírus em pessoas que viviam nessa região. Então nós temos aí um exemplo em que você tem a alteração do ambiente, porque esta localidade era a única localidade que estava apresentando esses casos na população residente humana, provocada por roedores que estavam contaminados. Aqui o que nós temos? É a atividade noturna de morcegos hematófagos, no caso desmodos rotundos, durante a claridade lunar no município de Abaetetuba. A função desse trabalho era verificar a atividade dele durante o momento que ele saía para ir em busca das suas presas, né? Tanto animais como humanos. Nessas regiões, no caso aqui ribeirinhas, o que acontece é que enquanto você tem animais de produção, geralmente animais de pequeno porte, como suíno, caprino, esses animais eles são frequentemente espoliados. Há uma espoliação sanguínea por desmodos rotundos. E aí alguns animais, principalmente as galinhas, quando tem uma produção pequena, eles podem vir a óbito pela ação espoliativa de todas as noites que é feita por esses animais, pelo desmodos. E eles acabam vindo a óbito. Da mesma forma que esses morcegos também, eles agridem a população residente quando a retirada desses animais de produção. Se você tem apenas um suíno, esse animal ele é levado para consumo, ou ele é vendido, sai daquela localidade, ou até mesmo as aves são mortas para consumo próprio, são vendidas, ou até mesmo pelos próprios morcegos, há um vazio naquela área, onde os animais, no caso me referindo aos desmodos rotundos, começam a sentir a necessidade de ir até o ser humano para poder se alimentar. Lógico que ele se alimenta também de animais silvestres, né? Então, eles estão sujeitos a contrair a raiva humana, tanto dos animais quanto os seres humanos que habitam aquela região. Então nós temos aí um ambiente envolvido, nós temos os animais, a questão dos animais envolvidos, da saúde desses animais e também dos seres humanos. Continuando, nós temos outro trabalho que fala da avaliação epidemiológica dos ataques de morcegos em animais e no homem, onde? Na represa hidrelétrica de Tucuruí. A represa hidrelétrica de Tucuruí, no Pará,
ela inundou áreas de sete municípios e muitas formações de ilhas, e essas formações de ilhas representaram áreas para moradias de várias pessoas que saíram, foram indenizadas e voltaram a ocupar essas áreas, até indevidamente. E elas abriram áreas dentro da mata dessas ilhas que não deveria. Então os morcegos começaram a ir atrás dessas pessoas como uma forma de se alimentarem, né? Então existe um impacto ambiental provocado, e existe o que? A situação da saúde humana também sendo de alguma forma comprometida pela atuação do morcego, que necessita se alimentar, que pode estar doente, pode estar inoculando o vírus da raiva na sua presa. Nesse caso aqui, nós vemos na imagem inferior direita a asa, não de um desmodos, mas a asa de um morcego que se alimenta de sangue, porque das mais de 1.300 espécies de morcegos que existem, apenas 3 se alimentam de sangue. E aqui nesse caso, além dos desmodos que eu falei, nós temos o James Young e o Dífila caudado. E nesse caso aqui, nós temos o James Young, que tem essa cor esbranquiçada na ponta da asa. E ele se alimenta basicamente de sangue de aves. É raro, dificilmente você vai ver essas duas espécies, o James Young e o Dífila caudado, se alimentando de sangue humano. Usualmente é sangue animal. E aí nós temos uma foto logo acima deles com a seta, em que as aves eram poucas e eram sugadas, espoliadas, havia espoliação sanguínea todas as noites, a ponto de muitas morrerem. Então, os médicos veterinários, no caso a gente, participava dessas áreas com atividades de captura para controlar a população de desmodos rotundos, quando havia agressão à população humana. Mas essa espécie de James Young e o Dífila caudata, que só se alimentam de sangue de aves, nós não podemos fazer o controle dessa população, né? Porque não agride o homem. Mas algumas vezes a gente encontrava, na maioria das vezes, na verdade, o desmodos rotundos fazendo a espoliação sanguínea, né? E as recomendações eram para que a população colocasse telas para que esses animais não fossem agredidos. Mas quanto mais a população fazia alterações na área ambiental, esses morcegos procuravam seus animais domésticos para se alimentar, né? Quando eles não participam da alimentação desses animais domésticos, eles vão para a mata se alimentar de primatas e outros, né? Nesse próximo trabalho, também de agressões de morcegos hematófagos, no caso desmodo rotundo, e populações vivendo nas zonas fluviais do município de Abaetetuba, nós temos aqui as agressões feitas por esses morcegos desmodos nas extremidades dos habitantes. Alguns utilizavam redes, mas essas redes aqui, ou melhor, mosquiteiro, alguns eram mosquiteiros, mas na verdade a maioria era rede de pesca, né? Rede de pesca. E os morcegos, tinha morcego que não conseguia passar, né? Porque muitas redes eram rasgadas, né? Mas sempre tem algum indivíduo, vamos ver aqui bem do lado, que dorme do lado de fora. Então eles eram agredidos. Sempre havia relato de agressões, porque essas casas eram todas abertas. O morador então ia
ia residir em áreas distantes, onde uma determinada hora da noite, quando está bem breu mesmo, bem escuro, bem calmo, esses morcegos vão para se alimentar dessa população. Aqui nós temos um trabalho feito de investigação epidemiológica em primatas não humanos, no município no sudeste do estado do Pará. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos que havia alguns casos envolvendo febre amarela, com óbito inclusive. E aí o médico veterinário ele vai para essas áreas para fazer essa investigação. E nesse caso aí, esses crânios que foram coletados, o que acontece? Não era só de uma só área, mas a gente coleta esses crânios para identificar qual é a espécie de primata não humano envolvido naquela situação de surto, que no caso era um foco, né, de febre amarela. Então, o que acontece é que na maior parte dessas situações aí, nós temos óbito de primatas, geralmente é por febre amarela, mas a gente não pode descartar a possibilidade de ser outra doença. Então nós investigamos as alterações ambientais ao redor, por que pode estar acontecendo isso. Aqui no canto, na extremidade inferior, bem no meio, nós temos o quê? Um paiol. Ao redor uma fazenda onde tem uma clareira, e esse paiol aqui nós temos milho, e os macacos, alguns primatas humanos iam atrás desse milho para poder se alimentar. Acontece que tinham pessoas que iam caçar à noite e ficavam ali por perto, né? E pessoas que não tinham vacinação contra a febre amarela. E acontecia dessas pessoas adquirirem a doença através da picada do inseto contaminado, infectado, desenvolver a doença, e às vezes o médico profissional, como já aconteceu um caso, desconfiou de todas as doenças, menos da febre amarela. E a pessoa se recusava a fazer vacina anteriormente, a adquirir, e depois que pegou a doença, se recusava até que a equipe médica fizesse qualquer tipo de procedimento. Mas o que nós percebemos é as ossadas dos animais presentes, ou seja, a saúde do animal silvestre está comprometida, ele está morrendo de alguma coisa. Nós temos uma alteração ambiental local, e nós temos o ser humano sendo comprometido, já que nós tivemos óbitos aí. Um fator importante, que é interessante, ou melhor, uma situação interessante que nós temos nessa imagem aqui, desse banner, é que este primata aqui em cima é uma espécie de macaco que não tem na região. E ele veio através de uma pequena equipe de circo, e que acabou deixando esse animal com um policial. E ele criava, né? Este outro animal aqui, que era esse macaco prego, era um macaco que desenvolvia inclusive uma atividade semelhante do homem, de quebrar algumas pedras que existia de quartzo, ou melhor, não era de quartzo, de ametista. Então, esse primata, ele era criado junto com a família, dentro de casa. E a pessoa que cuidava desse animal, inclusive vacinava erroneamente contra a vacina
contra a doença da raiva. Contra a raiva, ou melhor dizendo. E os técnicos, mal informados, aplicavam a vacina antirrábica, né, nesse macaco, coisa que não deveria fazer, porque era só para cão e gato. Mas para vocês verem que existe uma falta de capacitação. Então, durante a investigação, a gente identifica tudo isso, né? Até a falta de capacitação de profissionais durante uma campanha de vacinação antirrábica numa zona rural que era bastante distante da zona urbana. Aqui, voltando às agressões por morcego, ainda na represa de Tucuruí, esse trabalho mostra, por exemplo, uma criança que dormia do lado de fora dessa casa de palha aqui, em palha, e tinha o restante da família do lado de dentro. E só essa criança era agredida. Ela foi agredida no nariz, nas extremidades aqui do pé, olha, nos dedos, né, dedo da mão, no joelho. Ela tinha agressões todos os dias. Então ela foi vacinada e contra a raiva, assim que foi identificada, e feito a aplicação do soro antirrábico. O pai, por exemplo, não queria ser vacinado, e ser aplicado o soro. Então foi conversado exaustivamente até ele aceitar. Mas esta área onde eles residiam era isolado de toda a comunidade local, né? E aqui nós temos também que o Desmodos agredia também os suínos por perto dessa residência, ou melhor, numa outra ilha, né? Tanto os suínos como as aves, né? E ela dava preferência só de ir nesta ave branca aqui, ó, né? Eles foram capturados, a gente conseguiu capturar. Usualmente esses animais capturados não têm raiva. Ao exame a gente detecta que eles não estão com raiva, né? Que quando está com raiva a gente não consegue nem voar até o local para se alimentar, né? Aqui é um outro caso na ilha, na ilha do Marajó, onde nós temos aqui os ataques, era massivo mesmo, era uma região onde você tem um pasto primário, aqui um pasto natural, na verdade, onde havia em torno de 20 cabeças de búfalos, longe de tudo. Então, assim, não havia outro animal menos, além de um cão que também era agredido. Então, era um ataque massivo mesmo, eram todas as noites, onde tem uma seta amarela aqui, era um ponto de agressão dos morcegos. O bovino à noite ficava nesse curral, e na parte de baixo era a única parte que o morcego não agredia, porque estava ali coberto por água, né? Foram capturados em torno de 100, mais de 100 desmodos nessa noite. A gente vê aqui um deles com o estômago, o abdômen bem dilatado. É raro de ver uma dilatação tão grande, consumo muito grande de sangue. Então nós temos aqui, esse pasto é natural, não teve uma alteração ambiental para que isso acontecesse, mas certamente aconteceu alguma alteração dentro dessa mata, de forma que deve ter reduzido a quantidade de animais disponíveis para eles se alimentar, os morcegos se alimentarem, e acabaram atrás desses bubalinos para se alimentarem. E a mais de 10 quilômetros de distância desse ponto, as agressões ocorriam apenas em pessoas, e várias pessoas foram agredidas, e a função dos médicos veterinários, da equipe toda multidisciplinar, com enfermeiros e técnicos de enfermagem, inclusive médicos, para fazer as vacinas de prevenção e o soro antirrábico em toda a população de vários rios que estavam tendo agressões. Mas não foi possível correlacionar as agressões
desses morcegos nesta área com a outra população que agredia apenas a população humana, né? Aqui nós temos, então, um dos trabalhos feitos por médico veterinário, no caso que eu fiz em 2016, que é a avaliação das agressões por morcegos em humanos no estado do Pará, no período de 2007 a 2017. Ora, essa é a nossa função, a gente realiza essa análise epidemiológica dos dados de agressões, verifica o perfil das pessoas que são agredidas e o local onde está acontecendo isso, para a gente poder desenvolver estratégias e definir uma data para poder ir até a localidade e fazer o controle da população dos 10 modos rotundos que estão agredindo essas pessoas e ver e verificar se há algum impacto ambiental local. E a gente aproveita e leva a equipe municipal para poder fazer o esquema de profilaxia da raiva na população atingida. Inclusive a vacinação animal também é feita nessas áreas para que evite que esses animais venham a adoecer da raiva. Esse é um outro trabalho que fala também de alguma forma de saúde única. Por quê? Você tem aí uma avaliação epidemiológica dos acidentes por aranha e escorpiões. É muito comum nós ficarmos sabendo de picadas de escorpião, por exemplo, em pessoas que vendem na Feira do Ver-o-Peso, em Belém, cachos de pupunha. O escorpião vem ali no meio e ele acaba sendo picado. Nesse caso aqui, a gente faz uma avaliação do perfil dos acidentados numa determinada área por esses animais para ver se há uma prevalência maior de escorpiões numa área que em outra. E por que isso está acontecendo? Se ela é em decorrência de alguma alteração ambiental na região urbana, porque essa avaliação foi dentro da área urbana de Belém. Acontece também que alguns escorpiões eles são transportados de uma área para outra. Da mesma forma que aconteceu com o escorpião amarelo, que tem algumas regiões sul e sudeste do país, que eles começaram a ser transportados para outras localidades no meio da mudança. Então, onde não existia aquele animal, aquele escorpião, aquela espécie, ela começou a ganhar uma área bem maior de atuação. Bom, o que eu tinha para falar sobre saúde única era isso. Existe, como eu falei, vários conceitos sobre saúde única, e, inclusive um deles é sobre a questão de envolvendo os antibióticos, né? Então se projetam trabalhos para minimizar a questão da utilização de antibióticos em fazendas, em animais de consumo, para evitar a questão que nós estamos sofrendo no mundo inteiro de resistência microbiana. Então, era só isso que eu tinha para apresentar para vocês e espero que todos tenham gostado das informações. Um bom dia a todos.